Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 102, estamos no período do Evangelho de São João e vamos ouvir João 10 a 12 e Provérbios 6, 1 a 5. João 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é um ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre-a e as ovelhas escutam a sua voz. E ele chama as suas ovelhas uma a uma pelos seus nomes e faz sair. Depois de tirar todas as que são suas, vai à frente delas e as ovelhas seguem-no, porque reconhecem a sua voz. Mas a um estranho jamais o seguiriam. Pelo contrário, fugiriam dele porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então Jesus retomou a palavra. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes prestaram atenção. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará salvo. Há de entrar e de sair e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário e o que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge, e o lobo arrebata-as e espanta-as, porque é mercenário e não lhe importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E ofereço a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também estas eu preciso de as trazer e hão de ouvir a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isto que meu Pai me tem amor, por eu oferecer a minha vida para a retomar depois. Ninguém me atira, mas sou eu que a ofereço livremente. Tenho o poder de a oferecer e poder de a retomar, tal é o encargo que recebi de meu Pai. Estas palavras tornaram a provocar o desentendimento entre os judeus. Muitos deles comentavam: ele tem demónio e está louco, porque lhe dais ouvidos. Outros diziam: estas palavras não são de um possesso. Como é que um demónio pode dar vista aos cegos? Em Jerusalém celebrava-se então a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo debaixo do pórtico de Salomão. Rodearam-no então os judeus e começaram a perguntar-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se és o Messias, di-lo claramente. Jesus respondeu-lhes: já vos-lo disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho a meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço-as e elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna e nem elas hão de perecer jamais, nem ninguém as arrancará da minha mão. O que o meu Pai me deu vale mais que tudo e ninguém o pode arrancar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus voltaram a pegar em pedras para o apedrejarem. Jesus replicou-lhes: mostrei-vos muitas obras boas da parte do Pai. Por qual dessas obras me quereis apedrejar? Responderam-lhe os judeus: não te queremos apedrejar por qualquer obra boa, mas por uma blasfémia. É que tu, sendo um homem, a ti próprio te fazes Deus. Jesus respondeu-lhes: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se ela chamou deuses àqueles a quem se dirigiu a palavra, e a Escritura não se pode pôr em dúvida, a mim, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, como é que dizeis, tu blasfemas, por eu ter dito, sou filho de Deus? Se não faço as obras do Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, embora não queirais acreditar em mim,
acreditai nas obras, e assim vireis a saber e ficareis a compreender que o Pai está em mim e eu no Pai. Por isso procuravam de novo prendê-lo, mas ele escapou-se-lhes das mãos. Depois Jesus voltou a retirar-se para a margem de Além Jordão, para o lugar onde ao princípio João tinha estado a batizar, e ali se demorou. Muitos vieram ter com ele e comentavam: realmente João não realizou nenhum sinal milagroso, mas tudo quanto disse deste homem era verdade. E muitos ali creram nele. João 11. Estava doente um homem chamado Lázaro de Betânia, terra de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão, Lázaro, tinha caído doente, era aquela que ungiu os pés do Senhor com perfume e lhes enxugou com os seus cabelos. Então as irmãs enviaram a Jesus este recado: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não é de morte, mas sim para a glória de Deus, manifestando-se por ela a glória do Filho de Deus. Jesus era muito amigo de Marta, da sua irmã e de Lázaro. Mas quando recebeu a notícia de que este estava doente, ainda se demorou 2 dias no local onde se encontrava. Só depois é que disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e tu queres ir outra vez para lá? Jesus respondeu: não tem 12 horas o dia. Se alguém anda de dia não tropeça, porque tem a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque não tem a luz com ele. Depois de ter pronunciado estas palavras, acrescentou: o nosso amigo Lázaro está a dormir, mas eu vou lá acordá-lo. Os discípulos disseram então: Senhor, se ele dorme, vai curar-se. Mas Jesus tinha falado da sua morte, ao passo que eles julgavam que falava do sono natural. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro morreu, e eu, por amor de vós, estou contente por não ter estado lá, para assim poderdes crer. Mas vamos ter com ele. Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou-o sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a quase 1 légua, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para lhes darem os pêsames pelo seu irmão. Logo que Marta ouviu dizer que Jesus estava a chegar, saiu a recebê-lo, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse então a Jesus: Senhor, se tu cá estivesses, o meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta respondeu-lhe: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Crês nisto? Ela respondeu-lhe: sim, ó Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Dito isto, voltou a casa e foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe em voz baixa: está cá o mestre e chama por ti. Assim que ela ouviu isto, levantou-se rapidamente e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia no lugar onde Marta lhe viera ao encontro. Então, os judeus que estavam com Maria em casa para lhe darem os pêsames, ao verem-na levantar-se e sair à pressa, seguiram-na, pensando que se dirigia ao túmulo para aí chorar. Quando Maria chegou ao sítio onde estava Jesus, mal o viu, caiu-lhe aos pés e disse-lhe: Senhor, se tu cá estivesses, o meu irmão não teria morrido. Ao vê-la a chorar e os judeus que a acompanhavam a chorar também, Jesus suspirou profundamente e comoveu-se. Depois perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e verás. Então Jesus começou a chorar. Diziam os judeus: vede como era seu amigo. Mas alguns deles murmuravam: então este que deu a vista ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Jesus, suspirando de novo intimamente, foi até ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, pois já é o 4º dia. Jesus replicou-lhe: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Quando tiraram a pedra,
Jesus, erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres atendido. Eu já sabia que sempre me atendes, mas eu disse isto por causa da gente que me rodeia, para que venham a crer que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, vem cá para fora. O que estava morto saiu de mãos e pés atados com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Jesus disse-lhes: Desligai-o e deixai-o andar. Então muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, ao verem o que Jesus fez, creram nele. Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus convocaram então o conselho e diziam: Que havemos nós de fazer, dado que este homem realiza muitos sinais miraculosos? Se o deixarmos assim, todos irão crer nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós não entendeis nada, nem vos dais conta de que vos convém que morra um só homem pelo povo e não pereça a nação inteira. Ora, ele não disse isto por si mesmo, mas como era sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade os filhos de Deus que estavam dispersos. Assim, a partir desse dia, resolveram dar-lhe a morte. Por isso, Jesus já não andava em público, mas retirou-se dali para uma região vizinha do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá ficou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente do país subiu a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam então Jesus e perguntavam uns aos outros no templo: Que vos parece? Ele virá à festa? Entretanto, os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem de que se alguém soubesse onde ele estava, o indicasse para o prenderem. João 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Ofereceram-lhe lá um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria ungiu os pés de Jesus com uma libra de perfume de nardo puro, de alto preço, e enxugou-lhes com os seus cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Nessa altura disse um dos discípulos, Judas Iscariotes, aquele que havia de o entregar: Por que é que não se vendeu este perfume por 300 denários para os dar aos pobres? Ele, porém, disse isto não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, como tinha a bolsa do dinheiro, tirava o que nela se deitava. Então Jesus disse: Deixa que ela o tenha guardado para o dia da minha sepultura. De facto, os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim não me tendes sempre. Um grande número de judeus, ao saber que ele estava ali, vieram não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Os sumos sacerdotes decidiram dar a morte também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, os abandonavam e passavam a crer em Jesus. No dia seguinte, as multidões que tinham chegado para a festa, ao ouvirem que Jesus vinha a Jerusalém, pegaram em ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, conforme está escrito: Não temas, filha de Sião, olha o teu rei que chega, sentado na cria de uma jumenta. Ao princípio, os seus discípulos não compreenderam isto. Quando se manifestou a glória de Jesus, é que se lembraram que estas coisas estavam escritas acerca dele. E foi isso precisamente o que lhe fizeram. Entretanto, as pessoas que tinham estado com ele quando chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou dos mortos, testemunhavam o que viram. E a gente, ao ouvir dizer que tinha realizado aquele sinal milagroso, veio ao seu encontro. Então os fariseus disseram uns para os outros: Não vedes que não estais a conseguir nada? Olhai como toda a gente se foi com ele. Entre os que tinham subido a Jerusalém à festa, para a adoração, havia alguns gregos. Estes foram ter com Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediam-lhe: Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isto a André. André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora de se revelar a glória do Filho do Homem.
Em verdade vos digo: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo, perde-se. Quem se despreza a si mesmo neste mundo, assegura para si a vida eterna. Se alguém me serve, que me siga, e onde eu estiver, aí estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai há de honrá-lo. Agora a minha alma está perturbada. E que hei de eu dizer? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente para esta hora é que eu vim. Pai, manifesta a tua glória. Veio então uma voz do céu. Já a manifestei e voltarei a manifestá-la. Entre as pessoas presentes que escutaram, uns diziam que tinha sido um trovão, outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Jesus respondeu: esta voz não veio por causa de mim, mas por amor de vós. Agora é o julgamento deste mundo. Agora é que o dominador deste mundo vai ser lançado fora. E eu, quando for erguido da terra, atrairei todos a mim. Dizia isto, dando a entender de que espécie de morte havia de morrer. Aquela gente replicou-lhe: nós aprendemos na nossa lei que o Messias permanece vivo para sempre. Como afirmas tu que o Filho do Homem tem de ser erguido? Mas quem é afinal esse tal Filho do Homem? Jesus respondeu-lhes: por um pouco de tempo ainda a luz está no meio de vós. Caminhai enquanto tendes a luz, de modo que as trevas não vos apanhem. Pois quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Jesus disse estas coisas, foi-se embora e ocultou-se deles. Embora Jesus tivesse realizado diante deles tantos sinais portentosos, não criam nele, de modo a cumprirem-se as palavras do profeta Isaías, que dissera: Senhor, quem acreditou no que ouviu de nós? E a quem foi revelado o poder do Senhor? Realmente não eram capazes de crer. Por isso Isaías também dissera: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para não verem com os olhos e não entenderem com o coração, e não se converterem e eu ter de os curar. Isto disse Isaías falando dele, porque tinha visto a sua glória. Apesar disso, até entre os chefes muitos creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus levantou a voz e disse: quem crê em mim não é em mim que crê, mas sim naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo o que crê em mim não fique nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as cumpre, não sou eu que o julgo, pois não vim para condenar o mundo, mas sim para o salvar. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que eu anunciei, essa é que o há de julgar no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, é que me encarregou do que devo dizer e anunciar. E eu bem sei que este seu mandato traz consigo a vida eterna. Por isso, as coisas que eu anuncio-as tal como o Pai as disse a mim. Provérbios 6, 1-5. Meu filho, se ficaste fiador do teu próximo, se estendeste a mão a um estranho, se te ligaste com as palavras dos teus lábios e ficaste preso pelo teu próprio compromisso, procede assim, meu filho, para te livrares, pois caíste nas mãos do teu próximo. Vai, insiste e incomoda o teu próximo. Não concedas sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Salva-te como a gazela das mãos do caçador e como o pássaro do laço que o prende. Olá, eu chamo-me Alexandre Palma e sou Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa. O Evangelho de João abrira apresentando-nos Jesus como Cordeiro, Cordeiro de Deus. Agora, no capítulo 10, Jesus apresenta-se como pastor, como bom pastor. Ele
como bom pastor, é reconhecido pela sua voz. Ele, como bom pastor, dá alimento ao seu rebanho. Ele, como bom pastor, é a paz do seu rebanho. Jesus, bom pastor, é também o pórtico do redil, atravessado pelas suas ovelhas. E o que qualifica este pastor como bom pastor é porque ele dá a vida, a sua própria vida, em favor do seu rebanho. Para uns, aqueles que o escutaram outrora, nós que lemos o Evangelho hoje, para uns isto é encanto, e para outros, como já se encontra no texto, é loucura. Está louco. Como bom pastor, Jesus continuará a ser também cordeiro, num caminho que o levará a Jerusalém, ao Calvário e ao dom da sua própria vida, como cordeiro pascal. No capítulo 11, a teia de relações, os laços da vida e do afeto, da amizade e do discipulado, encontram-se com a barreira última da vida e da morte. Lázaro, a sua ressurreição, a forma como tal sucede, o encontro, o diálogo, a comoção, a ação de Jesus, são, ainda no quarto Evangelho, sinal e sinal de vida. Amigo, discípulo de Jesus, Lázaro, com as suas irmãs Marta e Maria, Jesus vê-se envolvido nesta teia de relações onde a vida deve vencer a morte. É a vida que irrompe quando tudo parece acabado. Quando tudo parece concluído. Quando se pôs uma pedra sobre o assunto. E uma vez mais, é a fé que abre um caminho possível onde tudo o resto era caminho fechado. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Com este sim, eu creio. A vida irrompe onde até aquele momento imperava a morte. E viver pode ser não apenas para Lázaro, para Marta ou Maria, mas viver continua a poder ser hoje isto. O Mestre chama por ti. Ou ainda, vem para fora. Porque é assim a obra do Pai, a sua bênção. E é a sua bênção do Pai, que é vida. Por isso Jesus dá graças ao Pai. Pai, dou-te graças. E em Betânia, Maria unge o Senhor Jesus. Este gesto, na sua desmesura, na sua ousadia, é movido pelo afeto, pelo carinho, pelo amor para com o Senhor. É também um gesto sinal, um gesto profético. É a antecâmara do que se seguirá no caminho de Jesus. Pois aquele óleo estava guardado para a minha sepultura, diz o texto. Mas aquele acontecimento é também a antecâmara da dissensão do próprio Judas, que, afastando-se no sentir, considera que aquele valor poderia ter tido outro destino, poderia ter sido dado aos pobres. E, no entanto, foi-o, porque ali o pobre era o próprio Senhor Jesus. E depois Jesus entra em Jerusalém. Rapidamente, da glória do momento, nessa entrada triunfal, aclamado, esperado, bem-vindo da multidão, ao anúncio da hora final, da hora da entrega definitiva da sua vida como bom pastor em favor do rebanho. Para Jesus é claro, chegou a hora.
A luz ainda está no meio de vós. Caminhai enquanto tendes luz, diz o Senhor. Crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Jesus fala-nos assim de si como luz e de nós como seus destinatários, porque, como ele próprio diz de si, eu vim ao mundo como luz. É essa luz que ilumina a fé, o acreditar. É essa luz que põe a nu a incredulidade daqueles que, vendo Jesus, não acreditaram nele. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 102. Amanhã continuamos a ler o Evangelho de João e entramos logo no momento da última ceia. Até amanhã, um abraço em Cristo.